Olá, hoje eu quero te mostrar nesse vídeo como você faz para ter uma proposta matadora. Mas antes disso, não esquece de curtir aqui esse vídeo para que eu possa alcançar mais arquitetos e não esquece de se inscrever no canal. Bom, uma proposta matadora, né? O que exatamente seria uma proposta matadora? O fato é que eu levei muito tempo para me dar conta disso, né? Porque primeiro, a gente não tem a menor noção de como a gente faz um orçamento de projeto. Quem dirá quanto que a gente cobra e, o mais importante, como que a gente vende para o cliente esse projeto. E ao longo do tempo, conforme eu fui estudando marketing, estudando vendas, aliás, vendas sempre foi algo que sempre me aterrorizou. Eu sempre achei que vender para alguém não era certo, né? E talvez você tenha essa crença aí de que vender um projeto não é algo legal, né? Você não tá sendo... Eu sentia como se eu não estivesse sendo honesta. Porque o fato é que a gente não aprende a vender projetos, né? A gente não aprende a ser estratégico na hora de fechar um orçamento. A gente simplesmente passa o nosso valor para o cliente, espera que ele concorde e fica esperando. E em muitos casos até manda por e-mail, que é um erro muito grande, mandar proposta por e-mail. De jeito nenhum, você nunca deve mandar uma proposta de projeto por e-mail, porque você nunca vai conseguir gerar, de fato, o valor que você consegue quando você está presencialmente ou quando você está em uma ligação por vídeo, né? Então, propostas por e-mail de jeito nenhum. Mas ao longo do tempo, eu fui percebendo, e depois de perder tantos orçamentos, né? Perder tantos projetos, eu percebi que tinha algo errado, né? Primeiro porque, se muitos arquitetos conseguem fechar suas propostas de projeto e eu não estava conseguindo fechar as minhas, aí já tinha um sinal de que alguma coisa estava errada. Porque eu deveria conseguir também, né? Eu acho que a gente tem que ser muito autorresponsável daquilo que a gente faz e se responsabilizar por não ter dado certo, né? Mas o fato é que a gente não aprendeu isso na faculdade. A gente não viu em absolutamente lugar nenhum. Então a gente cai no mercado completamente paraquedas, a gente tem que aprender a vender, a gente tem que aprender a precificar, a gente tem que aprender a entregar todo o número de projetos, a gente tem que aprender a atender o cliente bem e o mais importante, que é vender para ele. E ao longo desse tempo, eu desenvolvi uma metodologia de orçamento, né? Uma maneira de fazer com que o cliente percorra um determinado caminho que faça eu fechar o projeto com ele. E eu chamo isso de proposta matadora. Porque literalmente levar o cliente a sentir diversas emoções e sensações que fazem com que ele de fato feche aquele projeto, com que de fato seja extremamente decisivo na vida dele, aquela maneira com a qual eu estou apresentando, né? Que ele saia da apresentação da proposta, mesmo que ele pense: tá bem, muito obrigada, eu vou pensar. Mas ele vai sair com todas as pulgas possíveis atrás da orelha de que ele deveria de fato já ter fechado comigo aquele projeto. E aqui eu quero te mostrar exatamente o passo a passo que eu faço na hora de apresentar a proposta para o cliente. Bom, o fato é que montar uma proposta para um cliente é muito além de você montar um preço de projeto, né? Eu sei que a grande maioria dos arquitetos tem muita dificuldade em precificar o seu projeto, mas aqui eu não vou entrar na questão do preço. Aqui eu vou te ensinar qual é a ordem que você apresenta a proposta para o seu cliente para que de fato ele queira fechar o projeto contigo. Aqui é muito mais estratégico do que um passo a passo do que tem que ter na sua proposta, certo? Porque não adianta você ter a melhor proposta do mundo, e quando eu falo a melhor proposta, eu tô falando a diagramação mais bonita, aquela proposta toda pomposa, cheio de Canva, né, que é aquele site que a gente usa para montar as propostas normalmente. Não é isso. Aqui eu quero que você consiga fechar projetos de uma vez por todas na sua vida. Então, eu vou te ensinar aqui qual é a estratégia por trás de uma proposta. E o fato é que a gente precisa causar alguns sentimentos no nosso cliente. Porque o nosso cliente, ele compra por dois motivos. Ele compra por inspiração ou ele compra porque ele tem um problema para resolver.
Então, o primeiro ponto que você tem que prestar muita atenção é isso que eu vou te falar agora, que é o seu cliente compra por inspiração ou porque ele tem um problema. Esse é o motivo que faz com que o seu cliente compre de você. A gente está transformando inspiração e problema, sabe em quê? Em sentimento. Tudo é sentimento, ou eu poderia chamar também de emoção. Anota isso, anota sentimento ou emoção, porque é dessa forma que nós, seres humanos, consumimos algo, né? É isso que faz com que a gente compre, com que a gente contrate um serviço, com que a gente compre um produto. Tudo está baseado nisso. Ou a gente tem uma inspiração, né? Ou a gente tem um sonho, um desejo de algo, que é a casa nova, a casa dos sonhos, o apartamento dos sonhos. Ou a gente tem um problema para resolver, né? Ou a gente contratou um arquiteto em um outro momento e não deu certo. Ou a gente contratou um profissional de obra e fez a obra sozinho e a gente sabe que isso é um grande problema. Mas tem muita gente que insiste, vai lá e faz sozinho, quebra a cara, depois volta para o arquiteto para pedir ajuda, né? Mas o fato é que nós compramos por dois motivos. E o nosso cérebro, ele associa a compra ou a um desejo, né, um sonho, ou a um problema. Então, no momento de você apresentar a sua proposta, você tem que focar nas emoções, né? Você tem que gerar as emoções certas no seu cliente para conduzir ele para a compra, para conduzir ele para o fechamento do projeto. E aqui, independente do modelo da sua proposta, né? Por exemplo, não importa se primeiro vem uma capa com uma foto de um projeto, ou se essa capa só tem palavras escritas, ou se essa capa tem a sua foto. Se na segunda folha tem uma foto, se na segunda folha tem um projeto. Não é isso que importa. E sim a ordem dos sentimentos que você tem que causar para o seu cliente à medida que você mostra essa proposta. Então, o primeiro sentimento que você tem que causar é o seguinte. Deixa eu pegar a caneta vermelha. É a curiosidade. Quando o cliente te procura, né, te pede um orçamento, ele tem que sentir, a primeira coisa, é curiosidade pelo seu trabalho. Você tem que chegar para ele num primeiro momento e tornar aquela experiência algo muito único. Então ele tem que criar uma expectativa, ele tem que criar uma curiosidade de que a sua proposta vai realmente surpreender ele, sabe? Ele tem que se sentir surpreendido com aquela proposta. E aqui vai entrar a parte visual da proposta, né? A parte da diagramação da proposta, mas principalmente a sua postura na hora de mostrar essa proposta, né? Não é simplesmente montar uma proposta e falar para ele assim: ah, fulano, para fazer teu projeto eu vou cobrar tanto. Não se fala preço de cara. Primeiro você constrói uma narrativa, você constrói uma história, né? Você entra em contato, se conecta com o cliente e aí você segue a ordem das emoções contando uma história para ele, né? Essas emoções que eu me refiro, elas são histórias, né? Você vai associar algum outro projeto que você fez, algo que você acredita, enfim, à medida que eu vou montando aqui, você vai entendendo. Mas tudo se transforma em uma grande história, né? Porque quando a gente apresenta a proposta, a gente não chega, pá, fala o preço. Não, a gente explica o porquê daquele preço, o que a gente vai oferecer, quais são os benefícios, certo? Essa é a lógica de uma proposta bem montada, né? Não me vem com proposta montada no Word, onde tem uma descrição super breve do que você faz e lá no final o preço. Não, nunca faça isso. Monte uma proposta de fato matadora. Aqui também é o momento de você despertar no seu cliente os seus diferenciais, né?
que você realmente é um profissional que está oferecendo algo especial e único para ele, né? Então aqui vai estar muito visual da sua proposta. Aqui vai entrar a parte visual dela, né? O quanto ela tem que ser atraente. E depois, próximo passo, próximo sentimento, no caso, vai ser a ansiedade. Então, o próximo sentimento que eu tenho que criar no meu cliente vai ser a ansiedade. Então, o que entra aqui na ansiedade? A ansiedade nada mais é do que você explicar para o seu cliente que tudo que for acontecer ao longo do projeto, você vai manter ele informado. Ou seja, eu gosto muito, assim que o cliente aprova essa proposta comigo, eu monto junto com o contrato, né, que é num segundo momento que a gente assina o contrato, não é no momento da proposta, eu monto um cronograma e ali ele tem todas as datas de quando ele vai receber cada um dos projetos. Então, manter a ansiedade do seu cliente sob controle é fundamental para que você de fato consiga fechar uma proposta de trabalho, passar uma tranquilidade para o cliente e principalmente acalmar a ansiedade dele, né? É muito importante que ele saiba quais são os passos que ele vai viver depois que ele contrata você, né? Porque construir uma casa, fazer o interior, e seja o projeto que você vá fazer, tem que ser uma experiência encantadora para o cliente, né? Ele tem que esperar ansioso para as próximas reuniões. Então, quando você entrega um cronograma para ele, você já vai explicar, olha, eu monto um cronograma com cada etapa de projeto para que você possa acompanhar de pertinho, para que você possa organizar a sua agenda, porque aqui eu estipulo que as próximas reuniões vão acontecer data tal, data tal. Então, assim que a gente assina o contrato, você já vai receber essa listagem de reuniões que nós temos, você vai saber o que a gente vai definir em cada uma das reuniões e você pode também organizar a sua agenda de acordo com as datas pré-estabelecidas, mas que podem vir a modificar à medida que você precise. Mas entende, você cria uma ansiedade positiva na vida do cliente. Positiva, primeiro, pelo fato de que ele sabe o que vai acontecer, né? Ele consegue se organizar e ele não fica preocupado quando que eu vou ver o projeto, quando que eu vou ver as imagens. E também você cria uma expectativa positiva, porque ele vai degustar aquele momento, né? Ele vai esperar ansioso por aquilo. Então é fundamental que você mate essa ansiedade, tanto a ansiedade ruim, né, de não saber quando é que vai acontecer cada coisa, como a ansiedade boa, porque daí você traz ele da ansiedade ruim para a ansiedade boa, de aguardar com expectativa aquele momento. E aí, o terceiro passo que você entra para conversar com o seu cliente, você vai falar sobre os sonhos dele. Lembra que eu falei que nós compramos de duas maneiras? Ou a gente compra por medo, né? Porque é um problema. Ou a gente compra por sonho, que é uma inspiração. Então, nesse momento, você vai começar a falar dos sonhos do seu cliente. E aqui, você precisa realmente construir uma narrativa, né? Construir a sua fala de acordo com o sonho do seu cliente. Então, quando o cliente faz contato para fazer um orçamento contigo, é muito importante que você colha o máximo de informações sobre esse cliente antes de você vir para a proposta. Por quê? Porque aí você consegue sonhar com ele, você consegue trazer ele para dentro do sonho. Então é importante você entender a fundo exatamente o que ele deseja, né? Então digamos que o cliente ele sonha com uma casa e ele te falou que ele quer um quintal grande, ele quer uma piscina, ele gosta de receber os amigos. Então aqui você tem que fazer ele visualizar esse sonho realizado, né? E de que forma você faz isso? Fazendo ele visualizar o local, por exemplo. Ah, porque aqui eu preparei uma proposta para você, onde a gente vai pensar naquele espaço gourmet com
com uma bancada bacana, com tantas banquetas, com aquela churrasqueira para você receber seus amigos. A gente vai pensar todos os equipamentos para esse gourmet. De repente ele pode ser integrado com a casa. O que você acha da ideia? E aí você faz é quase que uma introdução ao briefing, mas você faz ele sonhar, né? E pra gente fazer alguém sonhar, é muito importante que a gente use a palavra imagine. Quando a gente fala imagine, quer ver? Eu vou fazer um teste contigo. Imagina agora você tomando uma Coca-Cola. Eu aposto que nesse momento o seu cérebro já visualizou a Coca-Cola antes mesmo de eu terminar a frase, certo? E é isso, esse é o poder que as palavras têm, né? É o poder da persuasão, que eu costumo dizer. A gente tem que aprender, nós arquitetos, a sermos persuasivos. E ser persuasivo não tem nada de errado, né? Porque eu, particularmente, tinha muito medo de ser persuasiva, porque eu achava que eu estava enganando o meu cliente, né? Persuasão, ela tem uma conotação de algo ruim, pelo menos no meu ver, talvez no seu nem tenha isso, né? Mas eu sei que para muitas pessoas tem, dá um sentimento ruim, mas não tem nada a ver com isso. Persuasão é você saber colocar as palavras certas no lugar certo e conduzir o seu cliente para o fechamento, né? Para o fechamento de um projeto. Então aqui, você usar, imagine a sua sala com uma lareira, né? Uma lareira bacana para os dias frios. E aí você constrói todo esse sonho na vida do seu cliente durante a apresentação da proposta. E daí depois a gente vai entrar nos medos, né? Então o próximo passo é falar sobre os medos do seu cliente. Lembra novamente que eu falei que as pessoas compram por 2 motivos: por uma aspiração ou por um problema. Então aqui a gente está caminhando para o final da proposta. Nesse momento você tem que ser muito enfático. Aqui você tem que mostrar para ele tudo que pode acontecer de pior se ele não contratar o seu serviço. E aí talvez você pense, mas eu vou aterrorizar o meu cliente. Não, isso é crença limitante da nossa cabeça. Você não vai aterrorizar o seu cliente. Você vai prevenir que ele se antecipe dos possíveis problemas que ele pode vir a sofrer. Você vai informar o seu cliente. Você vai informar o que acontece se ele não contrata o acompanhamento da obra. Você vai informar para ele o que acontece se ele não receber um projeto com todos os detalhamentos necessários, né? O quanto mais caro vai custar a obra dele no final, né? Você vai alertar ele o quanto é importante o arquiteto fazer um bom briefing, né? Porque hoje, por exemplo, no meu escritório, a gente conversa cerca de 2 a 3 horas com o cliente quando a gente fecha o projeto e a gente senta para montar o briefing. De 2 a 3 horas eu já fiquei conversando com o cliente, justamente para fazer uma leitura muito completa do que é importante para ele, né? Do quanto ele quer investir naquela obra. Porque se não tem esse trabalho bem feito, a obra dele vai custar mais caro, ele vai se incomodar, ele não vai conseguir talvez concluir a obra. Então, esse momento aqui é fundamental para você alertar o seu cliente. Então, alerte ele de todos os possíveis problemas que ele vai ter. Porque, de fato, ele vai ter, né? A gente, às vezes, fica preocupado que a gente vai trazer uma má notícia para o cliente, mas não. Você está informando ele que ele precisa, sim, independente dele contratar o seu serviço ou de outro profissional, ele precisa contratar alguém que sabe o que está fazendo, né? Que todo o trabalho que você tem, todo o cuidado que você tem na hora de fazer o briefing, na hora de detalhar o projeto, isso vai trazer economia para ele, né? Vai trazer uma obra bem feita, enfim, vai trazer uma infinidade de benefícios. E aí você mostra esse cenário todo negativo que ele vai enfrentar caso ele não contrate um profissional preparado como você. E daí, para fechar com chave de ouro, a gente vem para finalização, que é a solução. E aí a gente entra na solução, que nada mais é
do que você, é claro, né? Do que o cliente contratar o seu projeto de fato, né? Então, por último, você vai entrar na solução. E aí, esse é o momento do fechamento, né? Esse é o momento que você realmente fecha o projeto com ele. E aí, recapitulando, você despertou curiosidade mostrando todos os seus diferenciais, né? Aqui eu acho que é importante você anotar diferencial. Aqui na curiosidade vai entrar todos os seus diferenciais, aquilo que você acredita, né? A diagramação da sua proposta. Depois você vai trabalhar a ansiedade dele, entregando um cronograma, organizando, mostrando para ele que ele vai receber tudo nos mínimos detalhes, quando que vai acontecer cada etapa de projeto, quanto tempo vai levar esse projeto. Depois você faz ele sonhar, né? Imagine aquela casa perfeita, faz ele imaginar. Depois você entra nos medos, né? Todos os problemas que podem acontecer caso ele não contrate você. E aí, para finalizar, daí sim você vai passar o seu preço. Aqui, na finalização, você começa a mostrar o seu preço para o cliente, porque aí você já fez ele visualizar todo o cenário possível e impossível e o maior objetivo que ele tem que atingir quando você apresenta tudo é que você é a única solução que pode ajudar ele. Você é a única profissional que atende a todos os requisitos que ele precisa, que ele busca. É nesse momento que você consegue fazer o fechamento, porque você tem conhecimento suficiente para orientar ele, né? Você mostrou todos os mundos, o mundo positivo, o mundo negativo, e ao final você tem que ser a solução. É aqui que você passa o seu preço, porque daí aqui é só endossar, né? Mas o seu cliente precisa percorrer esse caminho todo e no final a conclusão dele tem que ser que você é a solução para resolver aquilo que ele está buscando. Então, trazendo isso para uma proposta, né, para você estruturar isso dentro da sua proposta, onde é que encaixaria cada item da proposta, né? Então aqui, no primeiro item, na curiosidade, vai estar a sua capa, né, que vai falar, enfim, vai estar sua logo, vai estar uma capa de um projeto, tem que ser uma capa atrativa, né? Lembram que a gente escolhe o livro pela capa, normalmente, né? A gente compra pela capa. Não necessariamente que é o melhor livro, mas o primeiro impacto é a capa. Então a sua capa tem que estar na curiosidade. Logo em seguida da capa, é legal que você coloque uma descrição de quem é você, né? Ou quem é a sua equipe, quem é o seu escritório. Se você for um arquiteto que trabalha sozinho, vai ter uma foto sua com uma descrição bacana. É muito importante que você mostre os seus diferenciais, né? Coloque uma foto e uma descrição de quem é você, quem é o seu negócio, né? O que você tem de diferente para oferecer para ele. Então, primeiro, na curiosidade, né, você vai ter o quê? A sua capa e uma breve apresentação sua. É muito importante que a sua proposta não passe de 5 páginas. Esse é um tamanho ideal, tá? Então, 5 páginas. É um bom tamanho para uma proposta. Depois, aqui na ansiedade, é onde você vai ter o seu escopo de trabalho, né? Então, aqui entra o escopo. Aqui vai entrar prazo de entrega, quais são os projetos que você entrega, né? O que está incluído nessa proposta. É importante detalhar absolutamente tudo, né? Se é projeto arquitetônico, é só projeto arquitetônico, né? Aqui nos sonhos, é legal você colocar alguns exemplos. Exemplo de planta, né? Exemplo de 3D. Para além, né? Enquanto você está explicando os sonhos dele, conectando com ele, né? Aquilo que eu comentei, visualize, imagine a sua casa. Você entra com como vai ser essa visualização, né? Então é legal você ter uma foto em 3D,
que você costuma entregar, né? Se é renderizado, se não é. Ou daqui a pouco você apresenta algumas amostras de cores. Então é legal fazer uma diagramação que mostre para ele como vai ser o projeto técnico, né? E como que vai ser a apresentação desse projeto para ele. Aqui nos medos, daí você coloca quais são as suas responsabilidades com ele, né? Então aqui, responsabilidades. Aqui você mostra, né, qual é o serviço que você vai prestar. Ah, se você vai fazer 3 visitas à obra, ou uma visita, ou não é só projeto, mas o nível de detalhamento que você entrega. Lembra dos medos? Todos aqueles medos que a pessoa sente e que ela pode vir a vivenciar caso ela não contrate um bom profissional. Aqui você encaixa suas responsabilidades como um profissional, né? O que você vai... De que forma você vai entregar um trabalho para ele que você sane todos os medos para ele, certo? Aqui também é importante colocar, por exemplo, taxas que estão incluídas ou não, né? Caso seja, por exemplo, um projeto de uma residência. Existem as taxas de prefeitura, que normalmente é o cliente quem paga. Então aqui você coloca tudo que cabe a você e tudo que não está incluído na sua proposta. E daí aqui no final, sim, você vai colocar o seu preço, né, e a condição de pagamento. Aqui você vai passar para ele, então, um projeto vai custar tanto, em tantas vezes, enfim, a maneira que você costuma cobrar e trabalhar. Então é muito importante que você siga, né, uma metodologia que seja estratégica e que venda projetos. Eu trabalho dessa forma, né, no meu escritório aí já há quase 8 anos. Eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo, porque eu também não aprendi, eu fui testando e chegou o momento que eu me dei conta de que existia uma maneira de conduzir a apresentação, né? A apresentação de uma proposta que de fato desse resultado para o meu cliente. E aí então foi que eu apliquei várias vezes essa maneira e agora ela funciona muito bem.